Hoje vamos falar dos dois primeiros clássicos que eu li agora em março para o meu desafio dos clássicos. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras, quem sabe boas leituras clássicas. Eu hoje venho-vos falar dos dois primeiros livros que eu li este mês. Há que dizer que não eram exatamente os livros que eu planeava começar logo o mês, porque como muitos de vocês sabem, quem me segue aqui no canal, se não sabiam, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. Mas eu tenho estado doente e estive muito pior no início do mês de março, então comecei em março com aquela vontade toda de ler clássicos para a seguir ficar doente e não conseguir ler quase nada, simplesmente porque à noite a tosse era quase insuportável e à noite é normalmente o período que eu tenho reservado para ler, o que fez com que as minhas leituras fossem muito poucas e muito espaçadas. Eu lia um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, mas avançar muito, muito lentamente. Por isso mesmo, acabei por pegar em alguns clássicos que eu tinha nos meus planos de leitura de facto, mas que eram clássicos que eu planeava pôr assim como coisas mais curtas, quando me apetecesse uma coisa mais leve. Então eu peguei nesses em primeiro lugar. O primeiro que eu li este mês foi aqui da coleção da Cranford Collection, a coleção da RBA dos clássicos, que foi A Pequena Fadette, de George Sand. George Sand é um pseudónimo, portanto é uma autora, uma mulher. Mais do que isso eu não fazia a mínima ideia, depois a minha mãe é que me chamou a atenção e eu fui pesquisar mais sobre a autora, mas ela foi uma figura na época dela, não fazia a mínima ideia, mas era o género de mulher de se vestir de calças porque achava que era mais confortável. Top. E era uma mulher que casou-se, depois divorciou-se e teve montes de amantes, inclusive montes de amantes conhecidos, famosos, escritores, poetas, inclusive Chopin foi um dos amantes dela. Ou seja, assim, uma história de vida incrível e, além disso tudo, foi escritora, com um pseudónimo, obviamente, para conseguir ser publicada, mas acho que é, assim, uma vida de mérito, só isso já é espetacular. Este livro é extremamente curtinho e tem um tipo de letra, vou-vos mostrar, assim, muito grande. E eu achei, olha, isto é mesmo aquilo que eu preciso. Eu preciso de uma coisa leve, rápida e com um tipo de letra que não me custe muito a ler, porque, como já vos expliquei, as coisas estavam complicadas. Então, eu não fazia a mínima ideia do que era este livro, vi a sinopse no Goodreads uma altura, e tinha a ideia que tratava de uma pequenina menina, Fadette. Então, esta história, na verdade, começa com uma outra família e começa quando eles têm um casal de gêmeos, ou seja, eles têm vários filhos e a certa altura nascem-lhes dois gêmeos idênticos e há muito aquele preconceito na época e muita, como direis, superstição dos gêmeos e da relação que eles têm entre eles e toda a gente lhes dá 1001 conselhos da melhor forma de lidar com eles. O que acontece é que estes gêmeos crescem e cada um tem uma personalidade muito distinta, tanto é que fisicamente eles também se tornam muito distintos e apesar de gostarem muito um do outro, acabam por cada um seguir um bocadinho o seu próprio caminho. E nas redondezas vive de facto uma menina chamada Fadette, ou eles gozam muito com ela, chamam-lhe outro nome, porque é uma menina extremamente feia, extremamente magra, extremamente pobre, que anda sempre toda suja, toda imunda, e a tia dela, que é quem a cria, é conhecida como sendo uma bruxa e eles acreditam que esta Fadette segue os passos da tia. Então, esta é uma sinopse muito fuleira. Vou-vos só acrescentar aqui um tópico só para vocês perceberem para onde é que a história vai, mas posso-vos dizer que um dos gêmeos, a certa altura, começa-se a relacionar com esta Fadette e a ver mais do que a figura feia e magra e pobre que ali está e ver quem ela é realmente como pessoa e o outro gêmeo não lida nada bem com essa situação. Esse é o ponto central da obra, vai a intriga aqui principal. É uma obra juvenil para a época, atenção, claro que isto é um clássico, é daquelas obras que na época seria uma obra infantil e juvenil. É dedicada a um público bem mais jovem, com uma linguagem bem mais acessível. Fez-me lembrar imenso, e se já leram, digam-me se não vos fez lembrar, mas me fez-me lembrar imenso a Condessa de Ségur.
no estilo, não quero dizer exatamente moralista, mas passar aqueles valores do que é certo, o que é errado, o que é o bom comportamento, a atitude que se deve ter com os pais e com os irmãos, assim, aqueles toquezinhos do que é certo e errado, fez-me muito lembrar Condessa de Seguir aqui em vários pontos. É uma história com uma mensagem bastante óbvia de não julgar as pessoas pela aparência ou pelo que se diz delas. É uma história sobre rótulos, no fundo, mas é uma história sobre crescimento. Tem uma história de amor por trás também, obviamente. É uma história muito simples, muito descomplicada, muito previsível. Não há assim nenhuma reviravolta daquelas de nos deixar agarrados. No fundo, foi uma leitura ok. Eu gostei, não adorei, não fiquei apaixonada, mas gostei, achei interessante e achei muito interessante conhecer a história desta autora que já vos referi. Acho sempre muito interessante conhecer um bocadinho do autor por trás e, neste caso, fiquei muito surpreendida. O outro livro que vos venho falar eu não tenho aqui porque eu ouvi em audiobook e foi do meu querido P.G. Wodehouse, aqui deste autor clássico que eu adoro, um autor que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. E todas as obras dele têm muito sentido de humor, são ótimas para descontrair. E eu peguei neste livro porque era o que eu tinha para ler a seguir. Eu ando a ler as séries dele mais ou menos por ordem e na série Blandings Castle, que é esta última aqui azul atrás de mim, que eu tenho andado a ler, o volume seguinte faz parte também da série Jeeves e eu ainda não comecei essa série. Então, para começar essa série, eu fui ver na minha listagem quando é que começava a personagem Jeeves. E na listagem que encontrei, o que eu tenho, eu criei um Excel com isso tudo. Esse é o meu amor por este autor. Dizia-me que este era o livro a seguir. Então, este é o livro The Man with Two Left Feet. Portanto, O Homem com Dois Pés Esquerdos e outros contos. São, de facto, contos. Eu, na altura, estava um bocadinho na dúvida, mas também não estava muito preocupada. Eu queria uma leitura leve e, vamos ser honestos, não há nada mais curto e leve do que contos. Especialmente contos com esta temática que o autor dá sempre de comédia, de peripécias e de um toque de romance sempre por trás. Então, deixem-me confirmar, são 13 capítulos que tinha, mas alguns são duas partes do mesmo conto. O que é que me deixou um bocadinho mais desiludida é que, de facto, o Jeeves aparece aqui pela primeira vez, mas aparece num parágrafo, assim, uma coisa tipo chamarem-no, ele responder e vai-se embora. E eu fiquei, então, é só isto? Portanto, daquelas coisas que já me aconteceu ler livros fora de ordem e pensar, este eu devia mesmo ter lido por ordem, tinha achado muito mais piada, e então ando a fazer esta coisa de ler todos por ordem, e neste caso eu não precisava de ler por ordem, eu podia ter lido estes contos noutra altura qualquer, teria apreciado na mesma, porque aparece de facto ali só num excerto. Claro que eu depois posso ler os livros seguintes do Jeeves e até mudar de ideias, mas foi isto que me pareceu. Então, o que é que isto incluía? Este livro inclui Bill the Bloodhound, é o primeiro conto. Depois, e desculpem se eu tiver a pronunciar alguma coisa errada, Extricating Young Gussie. Depois o 3 é Wilton's Holiday. 4, The Mixa. Aliás, 4 e o 5 são The Mixa. The Mixa é muito engraçado, surpreende-me imenso porque é narrado por um cão. É um ponto de vista de um cão. E apesar de eu já ter visto em passagens P.G. Wodehouse a referir-se o que é que um animal está a pensar, aqui é mesmo o protagonista é um cão. Foi muito engraçado. Depois, Crowned Heads. 7, At Geisenheimers. Desculpem lá, isto não é fácil. É um clube noturno, uma espécie de restaurante. Depois, The Making of Max. O 9, One Touch of Nature. 10, Black for Luck. E 11, The Romance of an Ugly Policeman. Este é tão giro, um romance de um polícia feio, muito giro. E 12, A Sea of Troubles, um mar de problemas. E o 13º, então, The Man with Two Left Feet. Portanto, O Homem com Dois Pés Esquerdos, que de facto é uma história sobre dança, é uma história de um homem que conhece a rapariga dos sonhos dele e ele sempre foi um homem muito pacato de estar em casa. O sonho dele de um serão é estar sentado no seu sofá a ler a enciclopédia. Assim, uma pessoa nada aborrecida, estão a ver. E um dia eu conheço a rapariga dos sonhos dele que, além de ser bonita e super amável, adora ouvi-lo a ler aquilo. Go figure. Então, ele um dia faz-lhe um clique e pensa, pá, a rapariga é tão mais nova que eu, estamos casados assim há um ano e tal, se calhar ela gostava que eu a levasse a dançar, apesar
dele não saber dançar coisa nenhuma. Então ele tenta aprender a dançar para poder levar a mulher a dançar no aniversário. A história sobre isso é muito, muito engraçada. Eu gostei muito dos contos, uns mais que outros, obviamente. Admirei-me de P.G. Wodehouse conseguir manter na mesma as temáticas gerais dos livros deles. No livro deles tem sempre, já disse, sentido de humor, peripécias, enganos, equívocos, e temos sempre uma história de uma por trás. E a maior parte das histórias conseguem manter isso, mesmo sendo contos minúsculos. Eu estou a falar que o audiobook, cada conto tinha 20 minutos. Portanto, uma coisa mesmo muito curtinha. E ele conseguia ter mesmo princípio, meio e fim, e ter essas histórias assim. Houve várias que eu gostava que tivessem sido prolongadas, tivessem tido o seu próprio romance ou uma novela, mas há alguns que eu gostei mesmo muito e outros que, ok, foi só simplesmente divertido e foram obras, ok. No final também não fiquei apaixonadíssima por este livro, lá está, uns contos gostei mais que outro, mas serviu o propósito que era uma leitura leve e ser em audiobook também me ajudou porque havia dias que eu estava com os olhos mesmo muito cansados e não conseguia estar a ler e o audiobook aí facilitou imenso. E é isso, pessoal, foram estes os 2 clássicos com que eu comecei o mês de março. Digam-me em baixo com que livros iniciaram o vosso mês, sejam os clássicos ou não, se foram boas leituras, se foram desilusões, começaram o mês com o pé direito ou com o pé esquerdo. Digam-me em baixo tudo que eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!